Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Veja, nós vimos aí a aula referente a unidades de medidas de comprimento, né? E fomos apresentadas a ela. Nessa tabela aqui, que está exposta aqui no vídeo, você tem em mãos, em ordem, né? As unidades de medidas de comprimento. O metro, como vocês estão vendo aqui, ele está no meio da tabela. Por quê? Porque ele é a unidade central. Ele é a unidade primária. Ele é a primeira unidade, tá certo? À esquerda dele estão as unidades maiores, que é o km, quilômetros, HM, hectômetro, DAM, decâmetro, após ele DM, decímetro, CM, centímetro, MM, milímetros. Então, vocês percebem que a tabela está disposta para a esquerda dele, são as unidades maiores do que o metro, e para a direita, unidades menores do que o metro, e ele, obviamente, é a unidade do centro, a unidade central, certo? Então, nessa tabela aqui, porque ela foi feita para que ela auxilie o nosso trabalho de transformação de unidade. Veja, uma das coisas que o aluno precisa compreender é como ele vai transformar uma unidade de medida. Então, veja, aqui embaixo, visualizando agora melhor, vocês têm aqui três exemplos iniciais. Eu tenho aqui, como se tivesse assim, transforme 6 quilômetros em metros, 12 decâmetro em decímetro, 105 hectômetro em decâmetro. Veja, então, são as três propostas iniciais, né, que nós temos aí para que o trabalho seja realizado, tá? Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro exemplo aqui, certo? Mais uma vez ressaltando que para a gente transformar a unidade, a ordem tem que seguir dessa maneira, tá? A gente não pode colocar em qualquer ordem. Então, veja, cada casa dessa aqui só vai ser possível colocar um número, tá certo? Então, em cada unidade dessa aqui, corresponde a um número apenas. Como eu tenho assim 6 quilômetros para transformar em metro, então 6 já é só um número. Então, eu vou colocar 6 aqui, olha, na casa do metro, do quilômetro, né? E eu tenho que atingir o metro. Para eu atingir um metro, na realidade, cada salto que eu dou, eu estou multiplicando por 10. Então, para que a gente não vá multiplicar por 10, então a gente vai completando cada casinha dessa com um zero. Então, aqui eu tenho um zero, aqui eu tenho outro zero e aqui eu tenho outro zero. Veja. Então, na realidade, 6 quilômetros corresponde a 6.000 metros. Então, respondendo aqui embaixo, transformando, não é? Será 6.000 metros, certo? Então, está feita a nossa primeira questão. Eu tenho 12 decâmetros, veja, tá vendo? 12 decâmetros para transformar em decímetro, certo? Então, vocês veem que o decâmetro são formados por dois números. Esse último número aqui, ó, como esse elemento aqui não tem vírgula, então esse 2 aqui tem que cair na casa do decâmetro. E o 1 na casa que está à frente, no caso no quilômetro. Porque para cada unidade dessas você vai colocar numa casa. Então, veja, 12 decâmetros, né? Então, aqui, eu tenho aqui o 2, que vai cair na casa do decâmetro, e o 1 na casa do hectômetro. Veja, 12, né? O 2 tem que cair na casa final, aqui que está dita aqui ao lado. E esse 12 decâmetro vai ter que chegar onde? Em decímetro. Então, o aluno vem metro, decímetro, porque cada casa ele completa com zero. Então, 1.200, né? 1.200 decímetros, certo? E aí, o aluno fez
a nossa segunda resolução. E aqui ele tem 105 hectômetros, veja. Então, 105 tem 3 números. Então, esse último número aqui, ele vai cair na casa do hectômetro. E os outros vai cair nas casas anteriores, tá certo? Então, veja, o 5 vai cair na casa do hectômetro, ó. Como é 105, aí o 0 na casa do quilômetro. E bem apertadinho aqui, esse 1, na realidade, ele está fora da casa do quilômetro. É porque eu não coloquei aqui um espaço. Mas não quer dizer que seja 10 na casa do quilômetro. Esse 1 vai ficar fora da tabela. Porque o posicionamento é esse. E tem que chegar, né, em decâmetro. Então, para eu chegar em decâmetro, basta que eu salte uma única vez, tá certo? Então, eu tenho 1050 decâmetros, que eu saio daqui para cá. Veja, então, eu tenho 1000, escrever aqui, bem apertadinho, 1050 decâmetros, certo? Ok, gente? Aí, veja, eu tenho outras duas propostas. Eu tenho aqui, para serem transformados, 150 metros em hectômetro. Então, vocês sabem que esse zero aqui vai ter que cair na casa de quem? Do metro. E o restante vai ser escrito antes do metro. Então, veja, 150. Veja como será escrito. 0, 5 e 1. Veja, tá vendo? Veja só como foi escrito, né? O 150. 150 metros foi colocado desse jeito. Como eu quero chegar em hectômetro, aí eu estou voltando. Então, para isso, vai ter que aparecer uma vírgula. Então, eu faço metro, decâmetro, hectômetro. Cheguei no hectômetro, tá vendo aí? Então, a vírgula vai ficar no canto aqui direito do número que já estava. Veja, porque foi voltando, tá? E 84, veja, o último exemplo nosso, nós temos assim, 84 milímetros em quilômetros, tá? Então, o aluno, ele vai ter que colocar esse 4 aqui aonde? Na casa do milímetro, tá vendo? E o 8 para frente e assim por diante. Então, veja, eu vou posicionar aqui 84 milímetro 4. O 8 está na frente. Eu quero chegar em quilômetro, na primeira casa aqui, ó. Então, eu vou completando com zeros, certo? Olha, aí, olha, eu tenho decímetro, centímetro, decâmetro, hectômetro, metro. Lembra da vírgula? Olha, ela apareceu. Veja. Como antes dela eu não posso deixar nada em branco, então eu completo com zero. Então ficou 0,00084 hectômetros. Tá certo, gente? E aí foi colocado assim alguns exemplos de transformação de unidades dentro dessa tabela de medidas de comprimento. Ok? Até mais.